Vamos para a aula de permutações e anagramas. Essa é uma aula de nível segundo médio. Envolve, então, um pouco mais de contextualização nos exercícios, nos problemas. Vamos entender o que é permutação, né? De uma maneira simples, são possíveis trocas, permutar, trocar. E anagramas são trocas de letras. Por exemplo, se eu tenho a palavra pastel, ao trocar todas as letras, eu consigo formar outras palavras, né? Por exemplo, Lestap, posso misturar essas palavras. Isso é um anagrama. Então, quando você tem uma palavra e troca as posições dela, você forma outras palavras conhecidas como anagramas, né? E a gente pode usar isso em alguns problemas com números também. Vamos chegar lá. Primeiro exercício. Tenho 5 jogos de videogame diferentes e desejo entregá-los como presente a 5 meninos. De quantas maneiras posso fazê-lo de forma que cada menino receba um único jogo? Então, imagina que você está com um pacote com 5 jogos e você vai distribuir para 5 meninos. Quantas opções o primeiro menino pode receber? 5 opções, né, de jogos diferentes. Sempre pense na palavra opções. O segundo menino, vão sobrar 4 opções, o terceiro vão sobrar 3, o quarto vão sobrar 2 e o último menino vai sobrar uma única opção de jogo. Quando você coloca isso no princípio multiplicativo, né, você tem 5, 4, 3, 2, 1. De novo, o primeiro pode receber 5 opções de jogos, o segundo 4, 3, 2 e 1. Isso a gente representa por 5 fatorial, né? É a mesma coisa, essa exclamação aqui. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 1, que dá 120 maneiras de entregar os jogos a esses 5 meninos, certo? Próximo. 5 pessoas vão ao cinema encontrando apenas 5 lugares, um do lado do outro, numa fila. De quantas maneiras poderão sentar-se indistintamente, ou seja, cada uma em qualquer lugar? É a mesma coisa. Imagina que você chega no cinema com mais 4 amigos, vocês são 5 pessoas. Quantas opções você terá para escolher logo de cara? 5 opções. Se você sentar em qualquer uma delas, a próxima pessoa tem 4, a próxima pessoa vai ter 3, a próxima 2 e assim 1. Então é a mesma coisa. 5 opções para a primeira, 4 para a segunda pessoa, 3 para a terceira, 2, 1 e assim por diante. 5 fatorial, 120 maneiras possíveis dessas pessoas permutarem, né, trocarem de lugar entre si. B. Ficando 2 pessoas sempre juntas. Então imagina que 2 delas são um casal, elas têm que ficar juntas. Imagina que o casal é uma única pessoa, eles têm que estar um colado no outro. Então eles podem sentar na primeira e na segunda, primeira opção. Segunda e na terceira, segunda opção. Terceira e quarta, terceira opção. E quarta e quinta, quarta opção. Então o casal pode sentar em 4 posições diferentes, ficando um do lado do outro. E você tem que imaginar também que eles podem trocar entre si. Vamos lá. Então aqui, ó, tratando essas duas pessoas como uma só, 4 opções, foi o que eu falei no começo. Vão sobrar 3 lugares para as outras pessoas, 3 opções. Se uma delas sentar em um desses 3, vão sobrar 2 e depois vai sobrar 1. Isso é a mesma coisa que 4 fatorial, que dá 24. E você tem que pensar que o casal pode permutar entre si, eles podem trocar de lugar entre si, João e Maria ou Maria e João. Então, se fizer essa troca, será uma opção diferente. Por isso que ele dobrou, ó, 2 fatorial maneiras, nada mais é do que dobrar essa quantidade de cima, que vão dar 48 opções diferentes. C. Ficando 2 pessoas nas extremidades. Então imagina que você fixou 2 pessoas nas pontas, né? E sobram quantos lugares no meio? Se você fixou 2, vão sobrar 3 lugares no meio, né? 3 fatorial, certo? E, além de tudo, as 2 pessoas da ponta podem trocar entre si também. Então, você tem que fazer o dobro disso. Então, se eu fizer só o que sobra no meio, vai ser 3 fatorial, né? 3, 2 e 1. E dobrando com as pessoas que podem trocar nas extremidades, eu tenho 3 fatorial vezes 2, que vão dar 12 opções diferentes. 3. De quantas formas 5 meninos e 4 meninas podem sair em fila de uma classe, indistintamente? No total, são 9 pessoas aí. Então, pensa que a primeira pessoa pode escolher que posição? 9 posições. Ela pode escolher a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. A segunda vai escolher somente 8, porque uma já foi escolhida.
A próxima vai escolher somente 7, e assim por diante. 9, 8, 7, 6. Pensem sempre em opções. Eu tenho 9 fatorial. 9, 8, 7, 6, até chegar no 1. 9 fatorial, opções de maneira. Como vai dar um número muito grande, você pode apresentar simplesmente como 9 fatorial. E a B, de modo que não haja dois meninos juntos, ou seja, sempre vai ter menino, menina, menino, menina, menino, menina, sempre alternado, certo? Uma das maneiras de fazer é você desenhando isso, né? Desenhando essa fila. Então essa configuração só ocorre quando existir uma menina entre dois meninos, como a seguir, em que H vai ser o menino e M é a menina. A fila vai ficar assim, né? HM, HM, HM. Pense que você é um menino. Quantas posições você pode escolher nessa fila aqui, ó? Eu posso escolher 5 opções. Então, 5 maneiras possíveis. 5 fatorial, já vamos fazer direto. E se você for uma menina, quantas opções você tem? 4 opções. 4 fatorial. 5 vezes 4 fatorial. 5 fatorial vezes 4 fatorial. Não pode colocar 20 fatorial. 4. Considerando todas as permutações dos dígitos 1, 3, 5, 7 e 9 e colocando na ordem de valor crescente, que posição ocupa o número 57.931? Então, você sempre tem que usar os 5 dígitos na ordem crescente. Então, os primeiros vão começar com 1, os próximos vão começar com 3 e assim por diante, com 5 até a gente chegar no 57931. Vamos lá. Vamos ver quanto começa com o número 1, dígito 1. Se eu tenho 5 números, 5 opções, o primeiro só pode ser 1, se eu estou fixando 1. Então eu tenho uma opção. Vão sobrar 4 para a segunda, 3 para a terceira e 2 para a última. Multiplicando isso, eu tenho 24 opções de números começando com 1, o dígito 1. Da mesma maneira, as que começam com 3 também são 24, né? Se eu fixar o 3 aqui na frente, eu vou ter uma opção para o 3, só o primeiro. Depois vão ter 4, 3 e 2. A última 1 não precisa colocar, tá? Porque vai dar na mesma. Seria 1, 4, 3, 2, 1, que vai dar na mesma coisa. Então, com 3 você também tem 24. A gente já está aí, fizemos de 13 mil, 15 mil, 17, 19 mil, agora de 31 mil, 35, 37, 39 mil. Vamos para casa agora dos 50. Então, as que começam com 51.053 são, pensa agora, das 5 opções que você tem de posição, as duas primeiras já vão ser do 51, certo? As duas primeiras já são dele aqui. As duas primeiras sendo do 51, ele só tem essa opção, é uma só. Vão sobrar quantas dessas 5? Vão sobrar 3, depois 2 e depois 1. Mas esse 1 não precisa colocar, porque não vai mudar a conta. Ou seja, para o 51 começando o número, você tem 6 opções. Para o 53, também 6 opções. E agora vamos continuar crescendo ainda. E as que começam com 571 e 573. São 5 opções. Aqui já tem 3 números, então já foram 3 do começo. Então os 3 primeiros são fixos. É uma opção só, eles só podem ficar ali. Certo? Vão sobrar quantas? Vão sobrar 2 opções. E para esse aqui é a mesma coisa. Então cada um desse vai ter 2. E a próxima permutação, né, o próximo número seria o 57.913, né, o próximo desses, e até o próximo, que seria 57.931, que é o que você quer. E agora basta somar as posições. São 24 números começando com 1, mais 24 números começando com 3, por isso que ele já fez 2 vezes 24, 6 começando com 51, 6 começando com 53, ou seja, 2 vezes 6, 2 começando com esse, 2 começando com esse, dobrou também, uma posição que é essa, 57.913, e a última posição, 57.931, que dá um total de 66, 66ª posição. E a B, qual número ocupa a 100ª posição? Então, imaginando que você está pensando no maior número, a gente deve começar com 9, né? Os primeiros números tem que ser 9. Deve começar com 9, pois pelo argumento do item A, né, o que a gente falou aqui agora, a primeira troca com 9 no começo estaria na posição 4 vezes 24, né, porque eu tenho que fixar esse daqui, o 1, e é 4 vezes, porque já passou
o 1, o 3, o 5 e o 7. Então já passaram 4 vezes, mais a própria posição dele, né, que é o primeiro com 9, dando a 97ª posição. E aí você vai fazendo na sequência, né, o primeiro número com 9, o segundo, o terceiro, até chegar na 100ª, que vai dar 9, 1, 5, 7, 3. Isso aqui é mais por lógica mesmo. 5. Uma Bienal foi feita a sugestão de pintar uma parede com 12 listras verticais, utilizando-se as cores verde, azul, vermelho, amarelo e marrom. Pensa na quantidade, 5 cores. De quantas maneiras poderia ser pintada a parede, sabendo que deve haver pelo menos uma listra de cada cor e que deve haver 4 listras verdes, 3 vermelhas e 3 amarelas. Então vamos lá. Você tem que pensar como as cores como anagramas, ou seja, cada cor será uma letra. Mas você pode pensar assim, mas se eu pintar vermelho, 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 vai dar a mesma coisa se eu trocar elas entre si. Vermelho, vermelho não vai dar diferença nenhuma. Sim, por isso que a gente vai dividir pela restrição, para evitar as repetições. Então, interpretando a posição das cores como anagrama, imagina que cada cor é uma letra. Quantas opções elas têm logo de cara? Imagina lá o painel, tem 12 vagas para ser pintada. A primeira cor pode escolher 12, a segunda vai escolher 11 lugares, porque um já foi ocupado, a outra 10 e assim por diante. 12, 10, 9, 8. Você vai ter esse total de 12 fatorial possíveis, né? Considerando as repetições também. E agora eu vou dividir por todas as restrições, né? Tem que haver 4 listras verdes. As 4 listras verdes têm que ocupar 4 vagas. A primeira pode ocupar 4 lugares, a segunda 3, 2 e 1. Por isso, 4 fatorial. 3 vermelhas, 3 fatorial, né? 3, 2, 1. 3 amarelas. E as outras só podem ocupar 1 e 1, né? Que são as únicas que sobram. 1 fatorial e 1 fatorial. Dividindo o total pelas restrições, eu chego em 554 e 400 opções. A B. Uma das cores deverá ser usada o maior número de vezes possível. Então você tem 5 cores, todas têm que ser pintadas, né? Então o maior número que eu posso ter para uma cor exclusiva são 8. Se eu pintar 8 faixas de uma cor, vão sobrar 4. E essas outras 4 serão para as outras cores. Então vamos seguir pela mesma lógica, né? Eu coloco o total possível de anagramas, e aqui embaixo também. Quantas possíveis anagramas eu faria com uma única cor? 8 fatorial. Imagina que eu vou pintar 8 vezes vermelho. Então você tem 8 vagas de vermelho lá no seu painel. A primeira tem 8 opções, primeiro vermelho, o segundo vermelho 7 opções e assim por diante. Que mais? As outras, 1, 1, 1 e 1, né? Ela só vai sobrar uma opção para cada uma delas, né? Considerando as repetições. E eu vou multiplicar por 5 também, por quê? Porque a cor que pode ser repetida 8 vezes pode ser qualquer uma das 5, né? Pode ser a vermelha 8 vezes, pode ser a amarela 8 vezes, a marrom 8 vezes e assim por diante. São 5 cores, multiplica por 5. Fazendo essa conta, né? Você chega em 59 e 400. E o último, de quantas formas 8 rapazes e 6 moças podem sentar-se ao redor de uma mesa circular se ninguém faz nenhuma restrição? Se ninguém faz nenhuma restrição, alguém tem que sentar na primeira, né? Se alguém sentar na primeira e ela não tem uma posição específica, vão sobrar quantos lugares para as outras pessoas? Vão sobrar 13 lugares, né? Então, a partir daí que você conta. A primeira vai ter que sentar na que tem lá mesmo, qualquer lugar. Se ela é circular, a gente não está considerando uma posição específica. Então a primeira sentou, a partir da segunda que ela vai poder escolher um lugar, porque ela tem uma referência, né, que é a primeira pessoa. Então a segunda pessoa vai ter 13 opções de lugares, a segunda 12 e assim por diante, até formar o 13 fatorial, certo? A B. Joana e João são duas pessoas dessas, estão brigados e Joana não quer sentar ao lado de João. Então é a mesma coisa daquele problema. Façamos com o complementar, juntamos João e Joana como se fossem uma única pessoa. Desse modo, a gente vai ter 12 fatorial. Imagina que João e João já sentam logo de cara em qualquer lugar dos 14 lugares. Vão sobrar 12 lugares, que é o 12 fatorial, certo? E eles podem trocar entre si também. Então você tem que dobrar esse 12 fatorial. É 2 vezes 12 fatorial.
Porém, o que o exercício quer é justamente o contrário. Ele não quer isso, ele não quer que eles sentem juntos. Então você tem que pegar o total que a gente fez no A e subtrair de quando eles estão sentados juntos, que é tudo isso daqui, certo? E deixa indicada essa conta. C. Nenhuma moça quer ficar ao lado de outra. Então, você tem que imaginar como se fosse uma fila nesse caso, né? Colocamos os rapazes em uma fila, como o exercício que a gente fez agora há pouco da fila da escola. Entre eles, rapazes, espaço. E as mulheres, as moças, podem escolher esses espaços. Ao colocar os rapazes numa mesa, podemos fazer isso de 7 fatorial maneiras possíveis, né? Ó, vou até pular essa parte porque quer dizer o seguinte: eles têm lá 8 opções. Se um dos caras sentou numa posição, os outros vão ter aí 7 fatorial maneiras, né? E assim por diante. As moças têm que escolher entre esses espaços vazios. E elas têm 8 escolhas, né? 8 espaços vazios aqui. Porém, cuidado que só existem 6 moças. Então vai. A primeira moça tem 8. A segunda, 7. 6, 5, 4. A sexta moça, ela só vai ter 3 opções de escolha. Então acaba aqui. 8, 7, 6, 5, 4, 3. A conta acabaria aqui, tá? Ó. 7 fatorial vezes 8, 7, 6, 5, 4, 3. Porém, para ficar um pouco mais bonito, né, a gente adequa isso aqui, ó, para virar um fatorial. 8, 7, 6, 5, 4, 3, se adiciona 2 e 1. Só que esse 2 e 1 não pode existir, né? Ó, que é esse 2 e 1. Então a gente divide por 2, coloca esse 2 aqui embaixo também, assim como esse em cima, justamente para não alterar o resultado da conta, e transforma a parte de cima em fatorial. Então, 7 fatorial vezes 8 fatorial sobre 2, dá na mesma, tá? Mas a conta acabaria aqui, logicamente, certo? Surgirem dúvidas, apresente nos comentários. Os adicionais para quem acompanha o material etapa 41 até o 48. Encerramos por aqui.